Salve medievais, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje vamos fazer uma análise profunda sobre um animal que esteve em todos os cantos da sociedade medieval, mas que muitas vezes a gente imagina de uma forma muito simplista: o cachorro. Temos aqui um material excelente que mostra como o cão era, ao mesmo tempo, trabalho, afeto, perigo e um símbolo de status. A nossa missão aqui é desvendar as múltiplas vidas do cão medieval, do castelo do nobre à casa do camponês, e entender o que ele nos diz sobre aquela época. E um ponto crucial que o material já estabelece logo de início e que é bom a gente frisar é que precisamos abandonar a ideia de raças como a gente conhece hoje. As fontes medievais focam na função do cão. Cães de caça, cães de guarda, de pastoreio. A seleção era para desempenho, não para um padrão estético, sabe? Isso já muda completamente a nossa perspectiva. Certo, então vamos começar por essa ideia do cão como uma necessidade básica. O texto descreve a Idade Média como um mundo de necessidade, com noites escuras, risco de roubos, e o cachorro entra aí como um instrumento vivo. Eu adorei essa expressão. O que é fascinante aqui é a função social do latido. Pensa só num mundo muito mais silencioso que o nosso, o latido torna a casa audível. Audível. Boa. Ele anuncia a presença de estranhos, dificulta uma abordagem sorrateira, é tipo um sistema de alarme orgânico, acessível tanto para o camponês quanto para o artesão na cidade. E no campo, essa utilidade era ainda mais direta, certo? Para proteger rebanhos, que eram o capital da família. Exatamente. Lã, leite, carne, perder um animal era um desastre. O cão era literalmente um protetor da renda e da sobrevivência da família. Exato. E isso nos leva à distinção fundamental que o material explora, que é a diferença entre o cão do plebeu e o cão do nobre. Ok, vamos analisar isso. Para a maior parte da população, ter um cão era uma decisão econômica. Ele precisava, merecer a comida. As funções eram claras: guarda do celeiro, das ferramentas e o pastoreiro. Mas o material faz uma observação importante e que costuma ser ignorada: a vida social não registrada desse cão. Ele acompanhava a família nos trajetos, convivia com as crianças. O afeto nascia dessa convivência e do trabalho diário, mesmo que a gente não tenha registros formais sobre isso, como temos para a nobreza, entende? Uhum. E aí chegamos no cão aristocrático. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Para os nobres, o cachorro era utilitário, claro, mas também um símbolo poderoso. E o centro de tudo era a caça. Sim, e a caça não era um simples hobby. Era um ritual de prestígio, era treinamento militar e uma demonstração de controle sobre o território. Manter uma matilha de caça era caríssimo. Exigia canis, tratadores, alimentação especial. Era o que a gente chama de consumo visível. Ou seja, mostrar que se tinha cães de caça era mostrar poder. Exatamente. Era um marcador de status. O texto menciona tratados como o Le Livre de Chasse. Isso mostra que existia um conhecimento técnico, uma ciência para criar e treinar esses cães. Não era algo amador. De jeito nenhum. E essa cultura toda se reflete na arte. Os cães aparecem em tapeçarias, em iluminuras, como uma extensão da ordem nobre. Disciplinados, obedientes, parte do ritual. Até o pequeno cão de companhia das damas da corte, que era criticado por moralistas como um luxo excessivo, ele cumpria essa função de demarcar status, sabe? Sim, mas nem tudo era organizado assim, né? O material também aborda o cão errante nas cidades, atraído por restos de mercados, de açougues. Uma realidade bem menos pitoresca. Pois é. E essa presença criava uma tensão constante. Por um lado, esses cães faziam uma limpeza informal. Uhum. Por outro, geravam medo. Medo de ataques, de brigas e, principalmente, o pavor da raiva. As fontes mostram que, mesmo sem entender a microbiologia, as pessoas reconheciam a gravidade da doença e o terror que ela causava. Então, o que tudo isso significa em termos de lei e ordem? O cão podia virar um problema jurídico? E virava. Se a gente conectar isso ao quadro maior do privilégio, vemos que o cão se torna um marcador de conflito social.
Em áreas onde a caça era exclusiva da nobreza, o simples fato de um camponês ter um cão capaz de caçar já era visto como uma ameaça. Uma ameaça ao monopólio deles. Exatamente. O texto menciona as leis de floresta e até práticas para limitar fisicamente os cães dos plebeus para que não pudessem ser usados para caça ilegal. Que loucura! O corpo do próprio cão se tornava um território de disputa legal. Vamos mudar um pouco de foco e falar da simbologia? Como essa convivência toda se refletia na cultura e na religião? O cão era visto como fiel, mas ao mesmo tempo como impuro. Essa dualidade é muito, muito reveladora. Nos bestiários e nos sermões, o cão era o exemplo máximo da fidelidade leal ao dono, protetor da casa. Por isso ele aparece em túmulos aos pés dos nobres, simbolizando lealdade, inclusive a lealdade conjugal. Certo. Mas e o lado negativo? O lado negativo vinha da sua associação com restos, com carniça e com o ato de voltar ao vômito, que é uma imagem bíblica muito forte. Pregadores usavam a figura do cão que volta ao lixo como uma metáfora para o pecador que retorna ao vício, sabe? Nossa, que forte! O mesmo animal servia para ensinar a virtude da lealdade e para alertar contra a degradação do pecado. Era incrível. Para a gente terminar, o material pergunta se existiram cães famosos. E a resposta é fascinante. Os cães que ficam famosos na Idade Média não são celebrados por si mesmos, mas pelo que eles significam nas histórias. Exatamente. O caso mais emblemático é o de Guinefort, o Galgo Santo. É a história de um cão que foi morto injustamente pelo dono. O dono achou que ele tinha atacado o filho, quando na verdade o cão tinha salvado a criança de uma cobra. Que tragédia! E a população local passou a venerá-lo como um santo protetor das crianças, para o completo desespero da igreja. Há também o cão de São Roque, né? Que levava pão para o santo quando ele estava doente, isolado, se tornando um símbolo de misericórdia. E a lenda de Gelert, no país de Gales, que é bem parecida com a de Guinefort. Isso, e isso levanta uma questão importante. A fama desses cães é, na verdade, uma narrativa sobre virtudes e falhas humanas. Lealdade, culpa, misericórdia, arrependimento. Os cães medievais mais memoráveis são, no fim das contas, espelhos de nós mesmos. Então, o que a gente pode concluir? O cachorro medieval estava longe de ser um mero detalhe. Ele era parte da estrutura da sociedade, refletindo as divisões de classe, as necessidades da vida diária e as grandes questões morais da época. Entender o cão, seja ele o guardião do camponês, o parceiro de caça do nobre ou o símbolo nos sermões, é uma forma muito rica de entender a própria Idade Média. Fica a reflexão. Que outros elementos do nosso cotidiano, que hoje parecem simples, poderiam revelar tanto sobre a nossa sociedade para historiadores do futuro? E por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio.